Saúde mental nas empresas e a relação com o combate à obesidade através de atividade física. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Abril de 2026. Sua empresa está realmente cuidando do que mais importa, as pessoas que a fazem funcionar. A intersecção entre saúde mental corporativa e o combate à obesidade por meio da atividade física representa um dos campos mais urgentes da gestão de pessoas contemporânea. Em tempos nos quais os índices de adoecimento psíquico no trabalho alcançaram patamares históricos e a obesidade foi reconhecida como epidemia global pela Organização Mundial da Saúde, OMS, compreender como esses dois fenômenos se relacionam no ambiente organizacional tornou-se prioridade estratégica para líderes, gestores de recursos humanos e tomadores de decisão. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica de estudos nacionais e internacionais, reunindo evidências científicas que demonstram como programas estruturados de atividade física no ambiente corporativo produzem impactos mensuráveis tanto na saúde mental dos colaboradores quanto na redução dos índices de obesidade, com reflexos diretos na produtividade, no absenteísmo e no clima organizacional. As linhas de pesquisa deste artigo exploram a relação bidirecional entre transtornos mentais e obesidade, os efeitos neurobiológicos e psicossociais do exercício físico, e as melhores práticas de implementação de programas de bem-estar em organizações públicas e privadas. Para gestores e diretores que buscam transformar sua cultura organizacional, aprofundar-se neste tema, por meio de treinamentos, palestras ou consultorias especializadas, pode representar a diferença entre uma equipe adoecida e uma equipe de alto desempenho sustentável. Resumo: a relação entre saúde mental no ambiente organizacional e o combate à obesidade por meio da prática regular de atividade física constitui tema de crescente relevância científica e gerencial no século XXI. Este artigo tem por objetivo analisar, a partir de revisão bibliográfica sistemática e abordagem teóricos-exploratória, as intersecções entre transtornos mentais prevalentes no contexto do trabalho, em especial a ansiedade, a depressão e o burnout, esgotamento profissional, e a obesidade, compreendida como condição multifatorial que ultrapassa a dimensão meramente metabólica para alcançar determinantes psicossociais e ambientais. A metodologia adotada é de natureza qualitativa, fundamentada em revisão narrativa da literatura científica indexada nas bases Cielo, PubMed, periódicos CAPES e Google Scholar, priorizando publicações dos últimos 10 anos sem excluir obras clássicas de referência. Os achados indicam que existe relação bidirecional e mutuamente agravante entre sofrimento psíquico e obesidade. Condições de estresse crônico elevam os níveis de cortisol, hormônio relacionado à resposta ao estresse, favorecendo o acúmulo de gordura visceral, aquela localizada na região abdominal e em torno dos órgãos internos, ao mesmo tempo em que a obesidade intensifica quadros de ansiedade e baixa autoestima, criando ciclo de retroalimentação negativa. A atividade física regular emerge como intervenção de alta eficácia tanto para a saúde mental quanto para o controle do peso corporal, com mecanismos de ação que incluem a liberação de neurotransmissores como serotonina e dopamina, a redução de marcadores inflamatórios e o fortalecimento da autoeficácia, crença do indivíduo em sua capacidade de realizar tarefas e superar desafios. No contexto empresarial, programas estruturados de promoção da atividade física demonstram impacto positivo na redução do absenteísmo, no aumento do engajamento e na melhora do clima organizacional. Conclui-se que a adoção de políticas de saúde integral no ambiente corporativo, que integrem saúde mental e promoção da atividade física, representa não apenas imperativo ético, mas também vantagem competitiva sustentável. Palavras-chave: saúde mental organizacional, obesidade corporativa, atividade física no trabalho, bem-estar no trabalho, promoção da saúde empresarial, burnout e estilo de vida. Introdução. O século XXI trouxe consigo uma dupla epidemia que desafia governos, sistemas de saúde e organizações em escala global: a explosão dos transtornos mentais e o avanço inexorável da obesidade.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, 2022, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade no mundo, enquanto cerca de 1 bilhão sofre algum transtorno mental. No Brasil, dados do Ministério da Saúde, 2023, revelam que 55,4% da população adulta apresenta excesso de peso, e estima-se que aproximadamente 18,6 milhões de brasileiros sejam diagnosticados com transtornos de ansiedade. Essas duas condições compartilham raízes comuns, mecanismos de agravamento mútuo e, sobretudo, um campo comum de intervenção: o ambiente de trabalho. As organizações, sejam públicas ou privadas, tornaram-se palcos privilegiados tanto para a manifestação dessas condições quanto para a implementação de estratégias preventivas e terapêuticas. O trabalho ocupa, em média, 1/3 da vida adulta de uma pessoa, o que confere às empresas responsabilidade e oportunidade únicas na promoção da saúde integral de seus colaboradores. DeJours, 1987, Seligman Silva, 2011. O problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser assim formulado: de que maneira a promoção da atividade física no ambiente organizacional pode constituir estratégia eficaz para melhorar a saúde mental dos trabalhadores e combater a obesidade, e quais são os fundamentos teóricos, mecanismos de ação e condições de implementação que sustentam essa abordagem. Para responder a essa questão, o artigo persegue os seguintes objetivos: analisar a relação bidirecional entre saúde mental e obesidade no contexto do trabalho, compreender os mecanismos neurobiológicos e psicossociais pelos quais a atividade física atua sobre a saúde mental e o controle de peso, examinar as melhores práticas de programas corporativos de atividade física, e identificar os desafios para a implementação de políticas de saúde integral nas empresas. A justificativa deste estudo é tanto teórica quanto prática. Do ponto de vista teóricos, a integração entre psicologia organizacional, medicina do trabalho, ciências do exercício e gestão de pessoas ainda carece de sínteses abrangentes. Do ponto de vista prático, os custos do adoecimento mental e da obesidade para as organizações brasileiras são expressivos. Os transtornos mentais figuram como a terceira causa de afastamento do trabalho no Brasil, e a obesidade gera perdas de produtividade que superam bilhões de reais anuais. IBGE, 2021, Abeso, 2022. A metodologia adotada é a revisão bibliográfica narrativa de caráter teóricos exploratório, com análise crítica de fontes indexadas em bases científicas reconhecidas internacionalmente. 2. Saúde mental no trabalho, panorama conceitual e epidemiológico. A saúde mental no ambiente de trabalho constitui campo de estudo e intervenção que ganhou notoriedade crescente nas últimas décadas, impulsionado pela escalada dos transtornos psíquicos relacionados ao trabalho e pela ampliação do conceito de saúde para além da mera ausência de doenças. Entre os transtornos mais prevalentes no contexto laboral, destacam-se a depressão, os transtornos de ansiedade e o burnout, esgotamento profissional, reconhecido pela OMS como fenômeno ocupacional na 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, CID-11, com vigência a partir de 2022. O burnout caracteriza-se por 3 dimensões: exaustão emocional, sentimento de distanciamento mental do trabalho e redução da eficácia profissional. OMS, 2019. Estudos indicam que até 30% dos trabalhadores no Brasil apresentam algum grau de burnout, com índices mais elevados em profissões de saúde, educação e serviços públicos. Maslach, Leiter, 2016. O trabalho contemporâneo, marcado pela intensificação das demandas cognitivas, pela precarização dos vínculos empregatícios e pela hiperconectividade, estado de disponibilidade permanente mediado por tecnologias digitais, criou condições favoráveis ao sofrimento psíquico. Christophe DeJours, 1987, já alertava para os mecanismos pelos quais as organizações produzem sofrimento ao colocar em contradição as necessidades psíquicas dos trabalhadores e as exigências da produção. Décadas depois, o advento do trabalho remoto, da gig economy, economia de trabalhos eventuais e por demanda, sem vínculos fixos, e da automação acelerada tornaram esse diagnóstico ainda mais pertinente.
O impacto dos transtornos mentais nas organizações é mensurável por múltiplos indicadores. Mais deletério economicamente que o absenteísmo, a ausência não programada ao trabalho, é o presenteísmo, fenômeno pelo qual o trabalhador está presente fisicamente, mas com capacidade cognitiva reduzida em função de problemas de saúde, estimado em custos 2 a 3 vezes superiores, Goetzel et al., 2004. O modelo Demands Control Support, Demandas Controle Suporte, desenvolvido por Karasek e Theorel, 1990, permanece como uma das formulações mais influentes para compreender como as características do trabalho afetam a saúde dos trabalhadores. Ambientes com altas demandas, baixo controle e pouco suporte social configuram as condições de maior risco para o adoecimento mental. 3. Obesidade, dimensões biopsicossociais e o contexto organizacional. A obesidade foi reconhecida pela OMS como doença crônica não transmissível em 1997, definida clinicamente pelo Índice de Massa Corporal, IMC, medida calculada dividindo-se o peso em quilogramas pelo quadrado da altura em metros, igual ou superior a 30 kg, m ao quadrado. A literatura científica contemporânea reconhece a obesidade como fenômeno multifatorial, resultante da interação entre determinantes genéticos, neuroendocrinos, ambientais, psicossociais e comportamentais, Speakman et al., 2011. O conceito de ambiente obesogênico, contextos físicos e sociais que favorecem comportamentos que levam ao ganho de peso, pode ser encontrado nos próprios ambientes corporativos, marcados por cantinas com alimentos ultraprocessados, cultura de horas extras e ausência de espaços para a prática de atividade física. No contexto do trabalho, trabalhadores sedentários, submetidos a regimes de trabalho em turnos, especialmente o noturno, que perturba os ritmos circadianos, ciclos biológicos de aproximadamente 24 horas que regulam o sono, o apetite e o metabolismo, ou expostos a ambientes de alta pressão apresentam maior predisposição ao ganho de peso, Van Drongelen et al., 2011. Os custos da obesidade para as organizações são substanciais. Trabalhadores com obesidade apresentam taxas de absenteísmo até 56% superiores às de trabalhadores com peso saudável, além de maiores índices de presenteísmo e rotatividade. Cowley, Meyerhofer, 2012. Trabalhadores com obesidade frequentemente relatam experiências de estigmatização, processo de atribuição de características negativas que gera discriminação e exclusão social, e gordofobia, que afetam sua autoestima, motivação e senso de pertencimento à organização. Poole, Hauer, 2009. 4. A relação bidirecional entre saúde mental e obesidade. Uma das contribuições mais significativas da pesquisa científica recente é a demonstração robusta de que saúde mental e obesidade se influenciam mutuamente por mecanismos biológicos, psicológicos e comportamentais bem caracterizados. Do ponto de vista biológico, o estresse crônico, estado de ativação prolongada do sistema de resposta ao estresse, eleva a produção de cortisol que, em excesso, favorece o acúmulo de gordura visceral abdominal, promove resistência à insulina, redução da capacidade das células em responder ao hormônio insulina, e estimula comportamentos alimentares disfuncionais como a compulsão por alimentos de alta densidade calórica. Bjorntorp, 2001, Epel et al., 2000. Pesquisa longitudinal de Kivimaki et al., 2020, demonstrou que trabalhadores submetidos a altos níveis de estresse ocupacional apresentavam risco 13% maior de desenvolver obesidade ao longo de 10 anos. Em sentido inverso, a obesidade retroalimenta o sofrimento psíquico por múltiplos caminhos. O excesso de gordura corporal está associado a estados inflamatórios crônicos de baixo grau, ativação persistente do sistema imunológico com produção de substâncias inflamatórias como a interleucina 6, IL-6, que exercem efeitos depressores sobre o sistema nervoso central e interferem na regulação do humor. Otamis Ligio, 2006. Meta-análise, estudo que combina estatisticamente resultados de múltiplos estudos, de Lupino et al.,
2010, demonstrou que a obesidade aumenta em 55% o risco de desenvolver depressão, e que a depressão, por sua vez, aumenta em 58% o risco de desenvolver obesidade, confirmando empiricamente a relação bidirecional entre as duas condições. No contexto organizacional, culturas que valorizam o desempenho acima de tudo, que ignoram as necessidades biológicas de seus colaboradores, contribuem para a perpetuação desse ciclo, Petrucci et al., 2016. 5. Atividade física, mecanismos de ação sobre a saúde mental e o controle do peso. A atividade física regular constitui, segundo amplo consenso científico, uma das intervenções de maior impacto e menor custo relativo tanto para a saúde mental quanto para o controle do peso corporal. Do ponto de vista neurobiológico, o exercício físico aeróbico, modalidade que envolve movimentos rítmicos de grandes grupos musculares, como caminhada, corrida e natação, promove cascata de alterações neuroquímicas com efeitos antidepressivos e ansiolíticos, que reduzem a ansiedade. A atividade física estimula a liberação de serotonina, neurotransmissor associado ao bem-estar e ao sono, e de dopamina, relacionado ao prazer e à motivação, além de aumentar os níveis de endorfina, peptídeo que produz sensação de bem-estar e redução da dor, Meoesen, de Meirler, 1995. O mecanismo mais significativo descoberto nas últimas décadas é o papel do exercício na neuroplasticidade, capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões, especialmente na promoção da neurogênese hipocampal, formação de novos neurônios na região do hipocampo, estrutura fundamental para a memória e a regulação emocional, mediada pelo aumento do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, fator de crescimento que promove a sobrevivência e o crescimento de neurônios. Pesquisa de Erickson et al., 2011, demonstrou que 12 meses de exercício aeróbico produziram aumento de 2% no volume do hipocampo em adultos, revertendo o encolhimento natural associado ao envelhecimento e melhorando a memória. A revisão sistemática de Schuch et al., 2016, analisou 25 ensaios clínicos randomizados, estudos considerados padrão ouro da evidência científica, e concluiu que o exercício físico produz efeitos antidepressivos comparáveis a intervenções farmacológicas convencionais. Do ponto de vista metabólico, o treinamento de força, exercício que utiliza cargas para promover contração muscular, promove o aumento da massa muscular esquelética, elevando a taxa metabólica de repouso, quantidade de energia gasta pelo organismo em estado de repouso, e favorecendo a oxidação de lipídios, queima de gorduras, mesmo nas horas seguintes ao exercício, fenômeno conhecido como EPOC, Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, consumo excessivo de oxigênio após o exercício, Borchin. Bar, 2003. O exercício aeróbico é particularmente eficaz na redução da gordura visceral, cujo excesso está associado a maior risco cardiometabólico, de doenças que afetam o coração e o metabolismo, Vickers et al., 2013. Adicionalmente, estudos demonstram que o exercício de intensidade moderada suprime temporariamente o apetite por meio da redução dos níveis de grelina, hormônio que estimula a fome, e do aumento do peptídeo YY, hormônio que sinaliza saciedade ao cérebro, Brum et al., 2009. 6 Programas corporativos de atividade física, evidências e melhores práticas. A tradução das evidências científicas em programas efetivos de promoção da saúde no ambiente corporativo representa desafio que envolve gestão, comunicação, cultura organizacional e avaliação de resultados. Os programas corporativos de atividade física assumem formatos variados: academias corporativas, ginástica laboral, exercícios físicos realizados durante o expediente, grupos de caminhada, yoga, prática que integra exercícios físicos, respiração e meditação, e pausas ativas, interrupções breves durante a jornada dedicadas à movimentação corporal. Revisão sistemática de Kohn et al., 2009, analisou 138 estudos e concluiu que essas iniciativas produzem efeitos positivos em múltiplos indicadores de saúde, incluindo aptidão física, composição corporal e bem-estar subjetivo.
O impacto econômico dos programas corporativos de saúde tem sido objeto de análise crescente. Estudo clássico de Baker, Klatter e Song, 2010, concluiu que cada dólar investido em programas de bem-estar corporativo gerava em média 3,27 dólares de economia em custos médicos e 2,73 dólares de retorno em redução de absenteísmo, resultando em retorno sobre o investimento, ROI, indicador financeiro que mede o ganho obtido em relação ao investimento realizado, médio de aproximadamente 6 dólares por dólar investido. Os fatores críticos de sucesso incluem o comprometimento genuíno da liderança, a personalização das intervenções em função das necessidades específicas dos trabalhadores, a integração com abordagem mais ampla de saúde que contemple nutrição, saúde mental e ergonomia, a criação de ambientes físicos que facilitam a atividade física, e a adoção de sistemas de monitoramento contínuo, PRONC, 2009, Schulte et al., 2015. Merece destaque o papel das lideranças intermediárias, gerentes e supervisores com contato direto e cotidiano com as equipes, como agentes multiplicadores das iniciativas de saúde. Pesquisa de Hammer et al., 2015, demonstrou que líderes treinados em comportamentos de suporte à saúde dos trabalhadores, como respeitar limites de horário, incentivar pausas e modelar comportamentos saudáveis, produzem impacto significativamente maior sobre a saúde mental e os comportamentos saudáveis de suas equipes do que programas formais de bem-estar implementados sem esse suporte cultural. 7. Perspectiva integrada e desafios de implementação. A construção de perspectiva verdadeiramente integrada que articule saúde mental, combate à obesidade e promoção da atividade física nas organizações requer a superação de abordagens fragmentadas. O modelo biopsicossocial de saúde, formulado por Engel, 1977, reconhece que condições de saúde resultam sempre da interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais. No contexto organizacional, essa perspectiva se materializa no conceito de Total Worker Health, saúde total do trabalhador, desenvolvido pelo National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, Instituto Nacional para a Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos, que define abordagem integrada que combina proteção contra riscos ocupacionais com iniciativas de promoção ativa do bem-estar, Sorensen et al., 2021. Apesar da solidez das evidências, a implementação efetiva desses programas enfrenta barreiras substanciais. No plano cultural, organizações que valorizam o sacrifício pessoal em nome do trabalho e tratam cuidados com a saúde como fraqueza criam um ambiente hostil às iniciativas de bem-estar. As barreiras individuais incluem falta de tempo percebida, baixa autoeficácia, crença do indivíduo em sua capacidade de realizar comportamentos específicos, experiências passadas negativas com atividade física e vergonha corporal, particularmente relevante para trabalhadores com obesidade, Kayotumanuku, Brown, 2006. Um aspecto frequentemente negligenciado diz respeito às desigualdades internas. Trabalhadores de menor escolaridade, em funções operacionais e em maior vulnerabilidade socioeconômica tendem a apresentar maiores prevalências de obesidade e sedentarismo, estilo de vida com baixo nível de atividade física, ao mesmo tempo em que são os que menos se beneficiam dos programas convencionais de bem-estar corporativo, Linan et al., 2008. O contexto pós-pandemia da Covid-19, doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, criou novos desafios para a promoção da saúde nas organizações. A massificação do trabalho remoto trouxe tanto potenciais benefícios quanto riscos específicos para a saúde, sedentarismo ampliado, fronteiras difusas entre trabalho e vida pessoal e isolamento social. A tecnologia digital oferece recursos crescentes para alcançar trabalhadores em diferentes modelos de trabalho, como aplicativos de rastreamento de atividade física, wearables, dispositivos eletrônicos vestíveis que monitoram métricas de saúde, e plataformas de saúde mental baseadas em aplicativos.
Revisão de Linardon e Fuller-Tiskevich, 2020, concluiu que aplicativos móveis produzem resultados estatisticamente significativos para a promoção de atividade física e saúde mental, especialmente quando incorporam recursos de personalização e gamificação, aplicação de elementos de jogos para aumentar o engajamento, Fitzpatrick et al., 2017. 8. Conclusão. A análise desenvolvida ao longo deste artigo permite afirmar com solidez teórica e empírica que a saúde mental no ambiente de trabalho e o combate à obesidade por meio da atividade física são fenômenos profundamente interligados, cujas conexões se estabelecem por vias biológicas, psicológicas e sociais que se reforçam mutuamente. A compreensão dessas conexões não constitui apenas interesse acadêmico, mas fundamento indispensável para a construção de políticas organizacionais verdadeiramente eficazes na promoção da saúde integral dos trabalhadores. Os principais achados indicam que transtornos mentais e obesidade coexistem com frequência elevada no ambiente de trabalho, amplificando-se mutuamente por meio do estresse crônico, da inflamação sistêmica, dos comportamentos sedentários e da alimentação emocional, em ciclo que as condições do trabalho contemporâneo tendem a perpetuar. A atividade física regular emerge como ferramenta de alta eficácia para interromper esse ciclo, atuando simultaneamente sobre mecanismos neurobiológicos relacionados à saúde mental e sobre processos metabólicos envolvidos no controle do peso. Programas corporativos bem desenhados e sustentados pelo comprometimento genuíno da liderança produzem retornos econômicos mensuráveis e impactos culturais de igual ou maior importância. As implicações teóricas desta análise apontam para a necessidade de abordagens integrativas que superem a fragmentação disciplinar que ainda caracteriza boa parte da pesquisa em saúde ocupacional. A articulação entre psicologia organizacional, medicina do trabalho, ciências do exercício e gestão de pessoas é condição necessária para a produção de conhecimento que oriente a transformação das práticas organizacionais. Entre as recomendações para pesquisas futuras, destacam-se estudos longitudinais de longo prazo que avaliem programas integrados de saúde corporativa em populações brasileiras, o aprofundamento da compreensão dos mecanismos pelos quais as culturas organizacionais mediam os efeitos das intervenções, a investigação das desigualdades intraorganizacionais no acesso a programas de bem-estar, e a avaliação rigorosa de programas adaptados ao contexto do trabalho remoto e híbrido. Cuidar da saúde mental dos trabalhadores e combater a obesidade por meio da atividade física não são apenas obrigações éticas das organizações, mas escolhas estratégicas com impacto direto sobre a sustentabilidade e a competitividade das empresas no longo prazo. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, ABESO. Mapa da Obesidade. São Paulo, ABESO, 2022. Disponível em acesso em 10 de abril 2026. 2. Atlantis, E. Baker, M. Obesity Effects on Depression, Systematic Review of Epidemiological Studies. International Journal of Obesity, London, v. 32, número 6, p. 881 a 891, 2008. 3. Baker, K. Clatter, D. Song, Z. Workplace Wellness Programs Can Generate Savings. Health Affairs, Bethesda, v. 29, número 2, p. 304 a 311, 2010. 4. Bandura, A. Self-Efficacy, The Exercise of Control. New York, W. H. Freeman, 1997. 5. Bjorntorp, P. Do Stress Reactions Cause Abdominal Obesity and Comorbidities. Obesity Reviews, Oxford, v. 2, número 2, p. 73 a 86, 2001. 6. Blundell, J. E. et al. Appetite Control and Energy Balance, Impact of Exercise. Obesity Reviews, Oxford, v. 16, sup. 1, p. 67 a 76, 2015. 7. Borchin, E.
Bar, R. Effect of exercise intensity, duration and mode on post-exercise oxygen consumption. Sports Medicine, Auckland, V. 33, número 14, p. 1037 a 1060, 2003. 8. Bremner, J. D. Traumatic Stress, Effects on the Brain. Dialogues in Clinical Neuroscience, Paris, V. 8, número 4, p. 445 a 461, 2006. 9. Brum, D. R. et al. Influence of Resistance and Aerobic Exercise on Hunger, Circulating Levels of Acylated GH-Relin, and Peptide YY in Healthy Males. American Journal of Physiology, Bethesda, V. 296, número 1, p. 29 a 35, 2009. 10. Carnefon, M. R. et al. Racial, Ethnic Disparities in Diabetes Prevalence by BMI Distribution and Other Demographic Variables. Diabetes Care, Alexandria, V. 32, número 3, p. 415 a 420, 2009. 11. Cowley, J. Meyer-Heffer, C. The Medical Care Costs of Obesity, an Instrumental Variables Approach. Journal of Health Economics, Amsterdã, V. 31, número 1, p. 219 a 230, 2012. 12. Cheval, B. et al. Relationships between changes in self-reported physical activity, sedentary behavior and health during the coronavirus, COVID-19, pandemic in France and Switzerland. Journal of Sports Sciences, London, V. 39, número 18, p. 2196-2204, 2021. 13. Com, V. S. et al. Meta-Analysis of Worksite Physical Activity Interventions. American Journal of Preventive Medicine, New York, V. 37, número 4, p. 330 a 339, 2009. 14. DC, E. L. Ryan, R. M. D. What, and, Why, of Goal Pursuits, Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, Marrua, V. 11, número 4, p. 227 a 268, 2000. 15. DeJours, C. A Loucura do Trabalho, Estudo de Psicopatologia do Trabalho. São Paulo, Oboré, 1987. 16. Edmondson, A. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly, Itaca, V. 44, número 2, p. 350 a 383, 1999. 17. Engel, G. L. The Need for a New Medical Model, A Challenge for Biomedicine. Science, Washington, V. 196, número 4286, p. 129 a 136, 1977. 18. Epel, E. et al. Stress and Body Shape, Stress Induced Cortisol Secretion is consistently greater among women with central fat. Psychosomatic Medicine, Baltimore, V. 62, número 5, p. 623 a 632, 2000. 19. Erickson, K. I. et al. Exercise Training Increase Size of Hippocampus and Improves Memory. Proceedings of the National Academy of Sciences, Washington, V. 108, número 7, p. 3017-3022, 2011. 20. Finkelstein, E. A. et al. Obesity and Severe Obesity Forecasts through 2030. American Journal of Preventive Medicine, New York, V. 42, número 6, p. 563 a 570, 2010. 21. Fitzpatrick, K. K. et al. Delivering Cognitive Behavior Therapy to Young Adults with Symptoms of Depression and Anxiety Using a Fully Automated Conversational Agent, VoiBot.
JMIR Mental Health, Toronto, v. 4, número 2, e 19, 2017. 22. Frick Poli, Rua et al. Workplace Pedometer Interventions for Increasing Physical Activity. Cochrane Database of Systematic Reviews, London, v. 4, CD 009209, 2013. 23. Gleason, M. et al. The Anti-Inflammatory Effects of Exercise, Mechanic SMS and Implications for the Prevention and Treatment of Disease. Nature Reviews Immunology, London, v. 11, número 9, p. 607 a 615, 2011. 24. Goetzel, R. Z. et al. The Relationship Between Modifiable Health Risks and Health Care Expenditures. Journal of Occupational and Environmental Medicine, Baltimore, v. 46, número 6, p. 604 a 617, 2004. 25. Goetzel, R. Z. et al. Health, Absence, Disability, and Presentation Cost Estimates of Certain Physical and Mental Health Conditions Affecting US Employers. Journal of Occupational and Environmental Medicine, Baltimore, v. 49, número 11, p. 1604 a 1620, 2007. 26. Grant, C. A. et al. The Importance of Recovery from Work, A Review of Where, How and Why. Psychology and Health, London, v. 34, número 8, p. 899 a 913, 2019. 27. Hammer, L. B. et al. Effects of a Workplace Intervention Targeting Psychosocial Risk Factors on Safety and Health Outcomes. Biomed Research International, Cairo, v. 2015, 836.967, 2015. 28. Otamisligio, G. S. Inflammation and Metabolic Disorders. Nature, London, v. 444, número 7121, p. 860 a 867, 2006. 29. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde 2019, Atenção Primária à Saúde e Informações Antropométricas. Rio de Janeiro, IBGE, 2021. 30. Karasek, R. Theorel, T. Health Work, Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life. New York, Basic Books, 1990. 31. Kivmak, M. et al. Long Working Hours as a Risk Factor for Atrial Fibrillation, a Multi-Cohort Study. European Heart Journal, Oxford, v. 38, número 34, p. 2621, 2628, 2020. 32. Landers, D. M. Arendt, S. M. Physical Activity and Mental Health. In Tenenbaum, G. Eklund, R. C. Org. Handbook of Sport Psychology. 3. Ed. Hoboken, Wiley, 2007. p. 469 a 491. 33. Linardon, J. Fuller TYSZKIEWICZ, M. Attrition and Adherence in Smartphone Delivered Interventions for Mental Health Problems. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Washington, v. 88, número 1, p. 1 a 13, 2020. 34. Linan, L. et al. Results of the 2004 National Worksite Health Promotion Survey. American Journal of Public Health, Washington, v. 98, número 8, p. 1503 a 1509, 2008. 35. Lupino, F. S. et al. Overweight, Obesity, and Depression, a Systematic Review and Meta-Analysis of Longitudinal Studies. Archives of General Psychiatry, Chicago, v. 67, número 3, p.
220 a 229, 2010. 36. Maslach, C. Leiter, M. P. Burnout, A Multidimensional Perspective. Em Leiter, M. P. Baker, A. B. Maslach, C. Org. Burnout at Work, A Psychological Perspective. London, Psychology Press, 2016. P. 23 a 40. 37. Meoisen, R. De Meirler, K. Exercise and Brain Neurotransmission. Sports Medicine, Auckland, V. 20, número 3, p. 160 a 188, 1995. 38. Mendes, A. M. Psicodinâmica do Trabalho, Teoria, Método e Pesquisas. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2007. 39. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2022, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Brasília, Ministério da Saúde, 2023. 40. Organização Mundial da Saúde, OMS. Barney Altan, Occupational Phenomenon, International Classification of Diseases. Genebra, OMS, 2019. 41. Petucci, M. P. et al. Psychosocial Work Environment and Self-Rated Health Among Brazilian Employees. Occupational Medicine, Oxford, V. 66, número 1, p. 60 a 65, 2016. 42. Pronk, N. P. Physical Activity Promotion in Business and Industry. Evidence, Context, and Recommendations for a National Plan. Journal of Physical Activity and Health, Champaign, V. 6, Sup. 2, p. 220 a 235, 2009. 43. Poole, R. M. Hauer, C. A. The Stigma of Obesity, A Review and Update. Obesity, Silver Spring, V. 17, número 5, p. 941 a 964, 2009. 44. Schuch, F. B. et al. Exercise as a Treatment for Depression, a Meta-Analysis Adjusting for Publication Bias. Journal of Psychiatric Research, Oxford, V. 77, p. 42 a 51, 2016. 45. Schultz, P. A. et al. Considerations for Incorporating Well-Being in Public Policy for Workers and Workplaces. American Journal of Public Health, Washington, V. 105, número 8, p. E31-E44, 2015. 46. Seligman Silva, E. Trabalho e Desgaste Mental, O Direito de Ser Dono de Si Mesmo. São Paulo, Cortez, 2011. 47. Siegrist, J. Adverse Health Effects of High Effort, Low Reward Conditions. Journal of Occupational Health Psychology, Washington, V. 1, número 1, p. 27 a 41, 1996. 48. Sorensen, G. et al. The Future of Research on Work, Safety, Health and Well-Being, a Guiding Conceptual Framework. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Helsinki, V. 47, número 6, p. 415 a 425, 2021. 49. Speakman, J. R. et al. 7 Points, Settling Points and Some Alternative Models, Theoretical Options to Understand How Genes and Environments Combine to Establish and Maintain Barrier Deposit. Disease Models and Machine SMS, Cambridge, V. 4, número 6, p. 733 a 745, 2011. 50. Vicers, D. et al. The Effect of Exercise on Visceral Adipose Tissue in Overweight Adults, A Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS ONE, São Francisco, V. 8, número 2, E56415, 2013.
Hashtag estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.